Unisol presenta Consejos para el Agricultor. Hoy vamos a presentar el doctor César Araujo del IAPAR, investigador en el área de física de suelos, y vamos a desarrollar el tema compactación de suelos. Eu gostaria que que me explicasse em palavras simples o que é a compactação dos solos. Compactação do solo é uma deformação volumétrica que ocorre no solo. Então, nós temos distribuição entre partículas sólidas e o espaço de ar do solo. É uma redução do volume de ar, mudando essas relações entre partículas sólidas e o estado poroso entre elas. Com isso, você reduz a disponibilidade de ar no solo, dificultando o fluxo de ar e água que ocorre no sistema solo-planta-atmosfera. Com isso, as plantas têm menor volume de solo para explorar e menor disponibilidade de água, sendo considerada também o principal processo de degradação física que ocorre em solos mecanizados. E o que acontece nesse processo? Quais são as vantagens ou desvantagens que acontecem nesse processo do balance de água que você comentou? Em consequência da compactação, nós temos diversos efeitos prejudiciais da compactação. O pior deles é reduzir o espaço poroso, em consequência, a disponibilidade de água para as plantas. Reduzindo o espaço poroso, nós vamos ter menos água disponível para as plantas, dificultando as plantas acessarem essa água que estava livremente no solo. Seguindo o tema, por que acontece essa compactação de solos? A compactação ocorre quando a pressão aplicada pelas máquinas ou pelo pisoteio animal ou pelos equipamentos é maior do que a capacidade de suporte de carga do solo. Com isso, tem as deformações que ocorrem no solo, chamada de compactação do solo. Então, essa compactação se deve ao tráfego de máquinas sobre solo. Existe também outro fator do sistema de produção que os produtores estão adotando que influencia a compactação? Diversos fatores do sistema de produção afetam a compactação do solo, mas no critério da máquina, a pressão além disso,
Outra implicância no aumento da compactação são, como no caso, degradação da matéria orgânica? Então, escarificador, áreas que tem movimento de solo, você tem condição para oxidar a matéria orgânica, reduzindo o teor de matéria orgânica. Mas o principal efeito, com a quebra da resistência mecânica do solo, você reduz a capacidade do solo de suportar cargas pelas máquinas. Então, essa quebra de resistência mecânica feita pelo escarificador ou subsolador, você vai proporcionar, deixar o solo mais suscetível à recompactação. O que acontece com dois tipos de solo? Um solo com boa matéria orgânica e outro solo com matéria orgânica baixa, em termos de compactação. O solo com grande conteúdo de matéria orgânica, ele tem dois efeitos. O primeiro, que ele dissipa essas tensões aplicadas no solo. Além de dissipar a tensão, o solo ele fica com uma região de deformações elásticas maiores. Como a matéria orgânica ela não é plástica, como ocorre no solo. Então ela fica mais elástica e ele consegue se recuperar. Já um solo com baixo conteúdo de matéria orgânica, as partículas sólidas elas são pressionadas e mantém o solo com uma compactação maior do que um solo. Ele fica mais suscetível do que um solo que tem conteúdo adequado de matéria orgânica. Então, um solo com altos teores de matéria orgânica resiste mais à compactação, ao tráfego de máquinas, que um solo com baixa matéria orgânica. Correto. A matéria orgânica ela ajuda a minimizar os efeitos da compactação do solo. Hoje, muitos produtores dizem que os seus solos estão compactados e começam a escarificar ou subsolar. O que você diz a respeito dessa prática? A prática de subsolagem ou escarificação ela deve ser feita somente em condições extremas. Em solos parcialmente compactados, a escarificação biológica é mais eficiente, porque mantendo as raízes no solo sempre vivas e a manutenção da rede de poros contínuos é mais eficiente para manejar a compactação do solo. Você gostaria de concluir o tema passando alguma mensagem aos produtores do Paraguai? Então, os produtores devem ter atenção com o manejo da água no solo, não trafegar com o solo com quantidades elevadas de água no solo, acima da capacidade de campo, reduzir a carga por eixo, não ultrapassar 1.000 kg de carga por eixo, aumentar a área de contato por meio do uso de pneus radial ao invés de pneu diagonal e pneus com maior diâmetro. E utilizar também os pneus de baixa pressão e alta flutuação. Essas técnicas da máquina e do solo associada ao manejo das plantas de cobertura e da matéria orgânica do solo minimizam os efeitos do tráfego de máquina na estrutura do solo. O manejo das plantas de cobertura por meio de rotação e sucessão de culturas também é essencial para outros aspectos que comprometem a qualidade do sistema de produção. Por exemplo, no manejo das plantas daninhas. As plantas de cobertura exercem uma supressão e controle dessas plantas daninhas. Então, todo o manejo, além disso, as plantas de cobertura mantêm o equilíbrio biológico, químico e físico do solo. Portanto, uma das práticas essenciais é a rotação e sucessão de culturas, que a longo prazo vai contribuir para o rendimento econômico do produtor. Qual seria o resultado final do produtor em ele praticar a rotação de culturas com alto aporte de cobertura do solo através de adubos verdes, plantas de cobertura, comparado a um sistema atual onde se está usando a sequência soja-safra, soja-safrinha e trigo, e as quantidades de carbono são baixa quantidade de cobertura e muito tráfego de máquinas sobre a área. Então, no binômio soja-trigo, o aporte de resíduos orgânicos é insuficiente para manter o equilíbrio, a entrada de carbono e as saídas. Portanto, nesse tipo de sistema, o produtor vai ter maior demanda de fertilizante, maior demanda de defensivo. Uma vez que a compactação promove uma série de consequências, por exemplo, para a absorção do fosfato, o aumento da desnitrificação do nitrogênio, com isso a demanda de fertilizante é maior.
Num sistema mais equilibrado, que você tem uma cobertura invernal, por exemplo, o consórcio de aveia e nabo e a soja, o sistema fica mais equilibrado química, física e biologicamente. Com isso, você tem um aporte de carbono suficiente para manter a produção elevada e menor uso de fertilizantes químicos e defensivos. Ou seja, a rentabilidade aumenta, a produtividade e rentabilidades aumentam. A rentabilidade aumenta bastante porque uma vez que você demanda menor recursos externos, você consegue um sistema mais equilibrado. Então, na tua opinião, adubos verdes e rotação de culturas não são custos desnecessários? Como eu já disse, os princípios da agricultura conservacionista. Então, manter a rotação de culturas adequadas é um dos princípios da agricultura conservacionista. Obrigado. Para mayor información, acérquese a su cooperativa.